Bora então, rapaziada, no vídeo de hoje tem as maiores notícias do mundo da bola. Já aproveita para deixar aquele like e compartilhar com seus amigos esse vídeo também, hein? Bora lá! Bora falar então de Cristiano Ronaldo, que voltou ao futebol depois da sua greve, né? Ele voltou do futebol saudita, partida de ontem, realizada e vencida pelo Al Nassr. Então tá aí, ó, 2-0 com direito a gol nesse retorno do Cristiano Ronaldo. Lembrando, Cristiano ficou 3 partidas sem atuar por conta dos vários problemas que teve com o Al Nassr, né, na contratação de Benzema pelo Al Hilal. Então tá aí ele marcando, no cruzamento, se eu não me engano, ele foi o Mané que deu assistência. E o Cristiano marcando mais uma vez pro Al Nassr. Ele segue na busca pelos 1000 gols e não tá muito resolvida a situação dele lá, né? Ele deve possivelmente sair após a Copa do Mundo, mas pelo menos voltou a jogar o Cristiano Ronaldo. Temos agora Luiz Araújo, que pode deixar o Flamengo e ir para um novo clube, né? Temos o Cruz Azul do México interessadíssimo na contratação. Mas segundo aí as reportagens que a gente está vendo no futebol brasileiro, falam que o Luiz Araújo está optando pelo Atlético Mineiro, que também está tentando a contratação. Já faz algum tempo, o Cruzeiro também tentou. Os clubes de Minas estão muito interessados aí no Luiz Araújo, que optou então em não ir para o México. Seria mais um clube do México interessado em jogadores do Flamengo. O Juninho foi para lá, né? A gente teve também agora recentemente o Veiga, que foi para o México. Porém, ele decide que o Atlético seria um destino melhor. E o Rodri pode ser suspenso e pegar uma punição pesada no Manchester City. Segundo a imprensa da Inglaterra, o jogador aí se referiu à arbitragem de uma maneira meio que dizendo que a arbitragem tá roubando, passando a mão no City, né? Devido à última partida que jogaram contra o Tottenham, naquele empate em 2-2, as falas que aconteceram ali depois do jogo. E o Rodri não concorda com a decisão da arbitragem desse lance, que a gente pôde ver que chutou realmente a perna ali do jogador do Manchester City, né? Porém foi gol, foi um lance muito estranho, que a arbitragem preferiu dar o gol ao Tottenham e ficar no empate, e aí o Rodri falou demais e pode ser suspenso por algumas partidas do Manchester City e prejudicar demais aí o time do Pep Guardiola. Mais um jogador do Flamengo que pode voltar será João Gomes, atualmente no Wolverhampton, que tem tudo para ser rebaixado, praticamente rebaixado lá no futebol inglês. Pode voltar ao Flamengo, hein? O Flamengo está monitorando de perto a situação do João Gomes, que também está negociando com o Napoli. Tem outros clubes interessados aí no futebol do João Gomes. A preferência dele é futebol europeu, assim como a gente via que a preferência do Paquetá era também no início. A gente tinha vários nomes aí que acabaram retornando ao futebol brasileiro. E agora o João Gomes, mirando também uma possível Copa do Mundo, vê com bons olhos o Flamengo. Mas a Europa ainda aparece em primeiro lugar, pelo menos pelo seu staff, né? Vamos ver se há alguma chance de retorno nessa novela do João Gomes do Flamengo, que começa por agora. E o Caio Jorge, que deu uma desabafada aí em entrevista, falando também do Tite e da situação que o Cruzeiro vem vivendo. Dá uma olhada. Acho que na maioria dos jogos que a gente sai na frente, a gente acaba dando uma desligada ali. A gente conversa bastante, mas não tá adiantando muito. Mas eu sei que a equipe é capaz de segurar um resultado. Mudou o treinador, início de temporada, querendo ou não, é uma filosofia nova pra gente de jogo. A gente tá buscando entender o mais rápido possível, mas às vezes não acontece da maneira que a gente espera, né? O staff em si da comissão técnica, eles são bastante, acho que são 6, 7. Então o filho do Tite também conversa bastante com a gente nesse termo tático ali. E que a gente também passa algumas situações para ele que a gente precisa melhorar, porque do jeito que tá, a gente não tá satisfeito. E o Neymar vai voltar após lesão pelo Santos. O jogador passou aí pelo menos 3 meses após a sua lesão e ele fez a cirurgia no joelho. A gente sabe disso, que muita gente achava que ia demorar um pouquinho mais para voltar, né? Mas tudo certo com o Neymar para o seu retorno. Então ele já está apto também a ser convocado pela seleção brasileira, que deve fazer amistosos agora em março, né? Então deve ter uma convocação da seleção brasileira pelo menos 15 dias antes dos jogos. E a gente vai ver o Neymar possivelmente nessa nova convocação da seleção. O Ancelotti deve sim chamar o Neymar, hein? Vamos ver como que vai ser agora a estreia dele e também esse retorno à seleção brasileira, se tudo vai dar certo pro Neymar.
Vini Júnior volta no Madrid marcando 2 gols e também calando vários críticos, né? Após ser muito contestado, o Vini Júnior na goleada por 4-1 desse final de semana voltou com tudo, né? E foi muito bem elogiado pelo técnico Arbeloa, mesmo sem algumas estrelas em campo, o Vini Júnior jogou demais. Nessa batida de pênalti aí, ele imitou o Jorginho do Flamengo e também marcou ele nas redes sociais, dizendo que foi o gol realmente copiando o Jorginho na batida de pênalti. Esse lance foi sensacional aí do Vini, meteu uma caneta sensacional e foi só parado com pênalti o Vini Júnior, né? Tá jogando bola, pelo menos nesses últimos jogos do Madrid, o Vini Júnior vem jogando muito bem. Vamos ver se vai render ainda mais para a seleção brasileira, né? Bora falar da Copa da Inglaterra, tivemos Arsenal metendo 4-0 e também gol de brasileiro, né? Disso que a gente quer falar, gol de brasileiro aqui, o Arsenal goleou, classificado, e teve gol do Martinelli nesse lance aí, e também teve gol do Gabriel Jesus, o Gabriel Jesus marcando novamente pelo Arsenal, tá aí o gol dele. O Gabriel, lembrando, rapaziada, aqui, voltou de lesão e tá sendo já cotado para a seleção brasileira de novo, né? Será que o Ancelotti vai chamar ele? O que você acha disso, hein? Mais um jogo também foi a vitória, então, de ontem do Manchester City, 2-0. O Arsenal jogou hoje, né? Mas o City foi ontem também vencendo fácil, garantido aí praticamente a classificação também, o Manchester City. Bora falar do Endrick agora, que foi eleito lá na França o melhor jogador de janeiro, levantando aí então esse prêmio, Endrick, hein? Merecido, né? Jogou muita bola em janeiro realmente desde a sua chegada no Lyon. Lembrando que o Endrick tá suspenso no futebol francês após ter feito aquela falta e tomado 2 amarelos. Era para ele ficar 4 partidas e acabou pegando um jogo só, então ele não joga nesse final de semana, mas deve voltar já na próxima partida do Lyon. Pelo menos no francês ele vai atuar de novo, né? Um joguinho só. Poderia ser muito pior, né? Mesmo assim, não foi afetado, então, nessa premiação o Endrick, que foi unânime, né? Jogou demais, então, merecidamente eleito o melhor jogador de janeiro. Isso daí é muito bom para ele, que deve ser chamado também pelo Carlo Ancelotti para fazer um teste junto com o Igor Thiago, que tá jogando muita bola também na Premier League. Devemos ter 2 camisas 9 a ser testados aí na seleção brasileira nessa convocação para os amistosos de março. Bora falar do Memphis Depay, programa de TV francês, depois divulgado também em outros jornais na França. Diz que o Memphis Depay tinha um acordo com o Nice, um acordo verbal já fechado. O atacante havia sinalizado positivamente a mudança de clube, estava praticamente certo no entendimento dele, segundo a informação da reportagem, junto com o seu staff, que ele iria se transferir para o Nice. Porém, o Nice fez uma nova avaliação no perfil do Memphis Depay e a diretoria reavaliou todos os custos e valores que envolveria essa transferência e preferiu, então, segurar as negociações e encerrar nessa janela de janeiro. Mas isso não quer dizer que na próxima janela não seria aí contactado novamente o Memphis Depay, porque o Nice provavelmente não estava com dinheiro para bancar 100% o salário do Memphis Depay, que é muito alto, né? Ainda assim, houve o interesse e pelo menos a gente entende que o Memphis queria sair, né? E só não saiu porque o Nice disse não no final da janela. Parece que não é tanto amor assim pelo Corinthians, não. Ele pode sair a qualquer momento, hein? Vamos ficar de olho. Se você chegou até o fim do vídeo, deixa aquele likezão, como de costume, compartilha com os seus amigos, porque só tem notícia boa, e até o próximo vídeo. Valeu!